Opa, fala pessoal, beleza? Tô com uma placa aqui do LG K4, tá? Modelo 2017, né? Uma placa nova, porém ela tá em curto, né? As trilhas aqui do Power, né? Entrou em curto. E o que acontece? Quando a gente injeta uma tensão aí, no caso é uma tensão de 1.2 volts, né? Porque nesse caso aqui da fonte eu coloquei aqui 1.2 volts. Porque se eu coloco aqui a tensão da bateria, né, o consumo seria muito alto, já que a linha principal aqui de power está em curto, né? Então ao ligar a placa, tá, na fonte ela já bate lá, ó. Deixa eu ligar aqui. Olha lá, ela já bate 2,5 A mais ou menos, ó. E o interessante é que não aquece nada, tá? Então não aquece nenhum componente, né? Não aquece nada. Então fica um pouco difícil aí de saber o que está acontecendo nesse caso, qual o componente que está causando, né, esse consumo grande. Essa placa eu não tenho o esquema elétrico dela, né, até por ela ser uma placa aí nova no mercado, eu não tenho o esquema elétrico dela. Já tentei aí conseguir o esquema, mas não consegui. E vamos tentar aí resolver esse problema sem o esquema, né? Lembrando que, né, o esquema ele sempre tem que acompanhar as análises aí. Trabalhar sem o esquema elétrico não é recomendável e também se torna mais difícil o trabalho, tá? Mas nesse caso aqui, como não tem o esquema elétrico e não tem como conseguir no momento, né? Por se tratar de uma placa até nova aí no mercado, né? Modelo 2017, então dificulta um pouco mais aí conseguir o esquema. Mas pelo consumo aqui, ó, né? Com apenas 1.2 volts, ela já está dando um consumo de 2 A. Então mostra que algum componente aí entrou e deixou a linha do positivo e negativo aí se encontrar, né, nessa trilha aqui do Power. Então o que a gente vai fazer? A gente vai mapear na verdade os componentes que estão na trilha que está em curto e vamos removendo um a um, né? É a única solução que a gente tem no momento, porque quando há aquecimento a gente ainda pelo menos tenta, né, no local que está aquecendo lá, tenta fazer análise e retirar o componente que talvez esteja em curto, né? Mas eu já fiz uma inspeção visual aqui também, não encontrei nenhum componente assim aparentemente alterado. Então é aquilo que eu sempre falo, tudo vai da análise, né? Então tem que analisar, precisa verificar tudo isso antes de sair tirando o componente, né? Então a gente não recomenda, né? Encontrei uma trilha em curto e já vou retirar componente. Não, né? É sempre o esquema elétrico, sempre analisando cada componente. Assim você consegue chegar no problema. Nesse caso, como eu não tenho o esquema elétrico para poder seguir uma linha de raciocínio, então eu vou ter que verificar aqui visualmente os componentes que estão em curto e ir retirando aí um a um para a gente ver se a gente encontra, né? Então tem alguns aqui, tem alguns componentes aqui como diodo, tem capacitor aqui que está na trilha e está em curto, né? A trilha está em curto, né? No caso aí pode até não ser eles. Então eu vou ir retirando alguns aqui para a gente verificar o comportamento. Nessa região aqui da placa também tem alguns capacitores aqui que também está apresentando, né? Então a gente vai fazer aí alguns testes aí, retirando alguns componentes para ver se a gente consegue resolver a situação dessa placa. Então eu vou colocar a imagem do microscópio, vocês vão acompanhar aí com o microscópio e a gente conseguindo uma solução, a gente volta com o vídeo aí para mostrar direitinho aí, beleza? Então vamos lá. Bom pessoal, vou fazer aqui uma medição aqui em alguns componentes aqui que estão apresentando aí curto, né? E na sequência a gente vai fazer a remoção aí. Ó, pode ver que aqui tem um, ó. Tem um capacitor aqui também, ó. Então tem vários componentes aqui na entrada, ó. Na linha aqui de entrada aí da tensão, né? Que tá aí, ó, apresentando curto aí devido à linha estar em curto, né? Então a gente vai agora fazer a remoção de alguns aí e observando o comportamento aí da placa.
Bom pessoal, retornando aí, como vocês viram aí no microscópio, né, eu tirei alguns componentes aí da linha e conseguimos aí remover, né, o curto aí no caso. Então agora aqui, ó, fazendo o teste aqui no local onde foi removido aí os componentes, ó, um lado aqui, ó, e o outro lado aqui agora, ó, pode ver que agora não apresenta mais o curto aí. E o causador aí do problema era um capacitor, né? Então no caso aí tá os componentes aqui, ó, que a gente removeu. E esse capacitor aqui, ó. Pode ver aí que ele tá em curto, né? Então automaticamente aí foi ele o causador, ó. Pode ver que aqui o diodo aqui, ó, não tá em curto. O outro aqui também não. Ó, então o que a gente vai fazer agora? Vamos colocar os componentes no local novamente e vamos só substituir esse capacitorzinho aqui e vamos ver se a placa liga aí e resolve o problema, né? Lembrando que eu estou usando esse método porque eu não tenho o esquema elétrico da placa, então por isso que a gente está fazendo a remoção, porque com o esquema a gente iria conseguir ver quais os componentes fazem parte da linha, né? Quais componentes são esses, enfim. Então iria ajudar na análise aí, né? E só que conseguimos encontrar o defeito já bem na entrada aqui, então agora eu vou só colocar os componentes no local e vamos finalizar aí para ver se a placa volta a funcionar. Bom pessoal, finalizando o vídeo aí, eu já coloquei aqui a placa, a tela tá aqui. Agora a gente fazendo um teste aí na fonte, ó, te liga aqui no positivo. Então pode ver aí que agora lá na fonte, vou segurar aqui, ó, pode ver que lá na fonte agora, ó, tá em 0, né? Então o consumo aqui agora se mantém aí em 0 e aparentemente aí resolvemos o problema da placa. Só trocar agora aquele capacitor lá, né? Tem um diodo lá pequenininho também, que eu também vou fazer a troca, que ele também estava ruim. Então é só trocar um diodo e um capacitor lá e a gente já consegue resolver, né? Então é nessa região aqui, ó, que a gente fez a remoção aí dos componentes. Então só para efeito de teste, eu vou ligar aqui a placa para vocês verem. Essa placa aqui ela não liga na fonte de bancada, ela só vai ligar com a bateria. Então deixa eu ver se eu consigo pôr a bateria certinho, porque se não tiver certinho aqui ela não liga, né? E aí não vai ter como mostrar. Ó, ele vibrou e tá aí, ó. Vamos esperar ele iniciar aí pra gente poder finalizar. Mais uma placa aí recuperada. Lembrando que, como eu falei, né, essas placas mais novas aí a gente sabe a dificuldade de conseguir o esquema elétrico. Então nesses casos aí a gente, né, tem que remover alguns componentes para poder tentar o reparo, né? Bom, então tá aí, ó, funcionando aí perfeitamente.
Então agora é trocar os componentes lá, no caso um diodo e o capacitor que estava em curto, e entregar para o cliente aí. Beleza, pessoal? Um abraço a todos, fique com Deus, até o próximo vídeo, espero que o vídeo ajude aí e até a próxima. Valeu!